dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei o momento do dia que você se encontra, mas eu sei que agora nós vamos começar a leitura do segundo capítulo de Duna. Eu não sei como está o seu dia, mas eu espero que ele se torne muito melhor ouvindo esses noturnos de Chopin e ouvindo a narração do segundo capítulo de Duna. Tentar entender Muad'Dib sem entender seus inimigos mortais, os Harkonnen, é tentar enxergar a verdade sem conhecer a mentira. É tentar ver a luz sem conhecer a escuridão. Não é possível. Excerto do manual de Muad'Dib da princesa Irulan. Era o globo em relevo de um planeta, parcialmente escondido nas sombras, que girava, impelido por uma mão gorda e cheia de anéis brilhantes. O globo descansava sobre um pedestal assimétrico, junto a uma das paredes de uma sala sem janelas, em que as outras paredes apresentavam um mosaico de pergaminhos, bibliofilmes, fitas e rolos de película multicoloridos. A sala era iluminada por esferas douradas que pairavam em campos suspensores portáteis. Uma escrivaninha elipsoide com tampo de madeira de elaca petrificada, cor de rosa jade, erguia-se no centro da sala. Ao redor havia cadeiras veriformes suspensas e duas delas estavam ocupadas. Na primeira sentava-se um jovem de cabelos escuros por volta dos 16 anos, de face redonda e olhos soturnos. A outra sustentava um homem esguio, baixo e de rosto efeminado. Tanto o jovem quanto o homem olhavam fixamente para o globo e para a pessoa meio escondida nas sombras que o fazia girar. Uma risada soou ao lado do globo, e do riso saiu uma retumbante voz de baixo. Aí está, Peter, a maior ratoeira da história, e o Duque segue direto para a armadilha. Não é magnífico o que eu estou fazendo? Eu, o barão Vladimir Harkonnen? Certamente, barão, disse o homem. Sua voz era de um tenor com um timbre delicado e musical. A mão gorda baixou sobre o globo e o deteve. Agora todos os olhos presentes na sala poderiam se concentrar naquela superfície imóvel e ver que era o tipo de globo feito para os colecionadores ricos ou os governantes planetários de império. Tinha nele a marca característica do artesanato imperial. As linhas de latitude e longitude foram assentadas com finíssimos fios de platina.
As calotas polares eram incrustações dos mais belos diamantes leite-nebulosos. A mão gorda se moveu, traçando os pormenores da superfície. Convido vocês a observar, ribombou a voz de baixo. Observe de perto, Peter, e você também, Feydhauta, meu querido. De 60 graus norte a 70 graus sul, estas ondulações primorosas, a cor não lembra deliciosos caramelos? E em lugar nenhum se vê o azul de lagos, rios ou mares. E estas calotas polares adoráveis, tão pequenas, seria possível confundir esse lugar com algum outro? Arrakis, genuinamente singular. Um cenário soberbo para uma vitória singular. Um sorriso roçou os lábios de Peter. E pensar, barão, que o imperador Padishah acredita ter dado ao duque o planeta da especiaria que pertence ao barão. Que conveniente. Que declaração absurda, ribombou o barão. Você diz isso para confundir o jovem Feydhauta, mas não é necessário confundir meu sobrinho. O jovem de rosto soturno se mexeu, alisou uma prega dos trajes justos e pretos que vestia, endireitou-se na cadeira quando uma batida discreta à porta da parede atrás dele se fez ouvir. Peter desvencilhou-se de sua cadeira, foi até a porta, entreabriu-a o suficiente para receber um cilindro de mensagens. Fechou a porta, desenrolou o cilindro e correu os olhos por ele. Ouviu-se sua risada breve. E mais uma. E então, indagou o barão. O idiota nos respondeu, barão. E quando foi que um Atreides deixou passar a oportunidade de se exibir? Perguntou o barão. O que diz ele? Ele é muito descortês, barão. Trata-o por Harkonnen. E não por Siret Sherpuzan. Sem títulos, nada. É um bom nome, o barão grunhiu, e sua voz denunciava a impaciência. É o que diz o caro Leto. Diz ele, declino seu convite para uma reunião. Já enfrentei várias vezes sua deslealdade e isso é fato conhecido. E, perguntou o barão, diz ele, a arte de Kali ainda tem admiradores no Império. E assina Duque Leto de Arrakis. Peter começou a gargalhar. De Arrakis? Que coisa! É engraçado demais para ser verdade. Silêncio, Peter, disse o barão, e a gargalhada cessou, como se o interruptor a desligasse. Kali é? Vendetta, hein? E ele usa o bom e velho termo, tão impregnado de tradição, para garantir que eu entenda que ele está falando sério. O gesto de paz partiu do barão, disse Peter. As formalidades foram respeitadas. Para o Mentat, você fala demais, Peter, reclamou o barão. E pensou, tenho que me livrar logo desse daí. Quase já não tem mais serventia. O barão fitou seu assassino Mentat do outro lado da sala e viu nele a característica na qual a maioria das pessoas reparava primeiro: os olhos. Duas fendas escuras de azul sobre azul. Os olhos que de branco não tinham nada. Um sorriso largo iluminou o rosto de Peter. Era como o esgar de uma máscara sob aqueles olhos fundos.
Mas, barão, a vingança nunca foi tão bela. Nunca se viu um plano de tão refinada perfídia. Fazer Leto trocar Caladan por Duna, e sem outra alternativa, pois é o imperador que ordena. O barão é um pândego. Com frieza na voz, o barão disse: você sofre de diarreia verbal, Peter. Mas sou feliz, meu barão, ao passo que o barão tem inveja. Peter. Ah, barão, não é lamentável que não tenha sido capaz de arquitetar essa trama deliciosa sozinho? Um dia desses ainda mando estrangular você, Peter. Tenho certeza que sim, barão. Enfim, mas uma boa ação sempre vale a pena, não é? Você andou mascando verité ou sem multa, Peter? A verdade destemida surpreende o barão, disse Peter. Seu rosto se reduziu a uma caricatura de uma máscara ranzinza. Ahá, mas veja só, barão. Sendo eu um mentat, sei quando mandará o executor? O barão irá se conter enquanto for útil. Agir antes disso seria um desperdício. E ainda tenho muita serventia. Sei o que aprendeu com aquele adorável planeta Duna. Nada de desperdício, não é verdade, barão? O barão continuou a encarar Peter. Feydhauta se contorceu em sua cadeira. Esses idiotas brigões, pensou. Meu tio não é capaz de conversar com seu metade sem discutir. Será que acham que não tenho nada a fazer além de ouvir seus bate-bocas? Feyd, disse o barão, eu disse a você para escutar e aprender. Quando o convidei para essa reunião, está aprendendo? Sim, tio. A voz lhe saiu cautelosamente submissa. Às vezes eu me espanto com Peter, disse o barão. Causo sofrimento por necessidade, mas ele, posso jurar que se delicia com isso. Quanto a mim, tenho pena do pobre Duque Leto. O Dr. Yue logo irá traí-lo e será o fim dos Atreides. Mas é certo que Leto saberá quem instruiu o dócil doutor. E saber disso será uma coisa terrível. Então por que não instruir o médico a enfiar o quinjal entre as costelas de Leto? O que seria mais discreto e eficaz? Peter perguntou. Você diz ter pena, mas... O Duque precisa saber que eu fui o causador de sua ruína, disse o barão. E isso tem que chegar aos ouvidos das outras casas maiores. Saber disso as fará pensar duas vezes. Ganharei um pouco mais de espaço de manobra. A necessidade é óbvia, mas não preciso gostar disso. Espaço de manobra, desdenhou Peter. O imperador já está de olho no barão. O barão age com demasiada audácia. Um dia desses o imperador mandará 1 ou 2 legiões de seus Sardaukar descer aqui em Ged Primo e será o fim do barão Vladimir Harkonnen. Você adoraria ver isso acontecer, não é, Peter? O barão perguntou. Você teria prazer em ver o corpo dos Sardaukar pegar minhas cidades e saquear meu castelo? Você realmente adoraria isso? O barão ainda pergunta? Murmurou Peter. Você deveria ser baixado à corporação, disse o barão. Gosta demais de sangue e dor. Talvez eu tenha me precipitado ao prometer os despojos de Arrakis. Peter deu 5 passos curiosamente afetados pela sala e parou bem atrás de Feydhauta. Havia uma atmosfera tensa no recinto e o jovem ergueu os olhos na direção de Peter com o senho preocupado e franzido. Não brinque com Peter, barão, disse o mentat. Você me prometeu Lady Jéssica. Você a prometeu para mim. Para quê, Peter? Perguntou o barão. Peter encarou, prolongando o silêncio. Feydhauta moveu sua cadeira suspensa de lado e disse: Tio, tenho mesmo que ficar?
disse que meu querido Feydhauta está ficando impaciente, disse o barão, movendo-se nas sombras ao lado do globo. Paciência, Feyd. Voltou sua atenção mais uma vez para o Mentat. E quanto ao duquezinho, o menino Paul, meu caro Peter? A armadilha irá trazê-lo até o barão, Peter resmungou. Não foi isso que eu perguntei, disse o barão. Você deve se lembrar de ter predito que a bruxa Bene Gesserit daria uma filha ao duque. Você errou, hein, Mentat? Eu não costumo errar, barão, Peter disse, e pela primeira vez havia medo em sua voz. Admita, não costumo errar, e o barão bem sabe que a maioria dessas Bene Gesserit tem filhas. Até mesmo a consorte do imperador só gerou mulheres. Tio, disse Feydhauta, você falou que havia algo importante aqui para eu... Ouça só meu sobrinho, disse o barão. Ele almeja controlar meu baronato, mas não consegue controlar a si mesmo. O barão se mexeu ao lado do globo, uma sombra entre sombras. Muito bem, então, Feydhauta Harkonnen, eu o convoquei esperando ensinar-lhe alguma coisa. Observou o nosso bom Mentat? Deve ter aprendido algo bom com a nossa conversa. Mas, tio, o Mentat é eficientíssimo, o Peter não acha, Feyd? Sim, mas... mas de fato. Mas ele consome muita especiaria, devora feito doce. Veja os olhos dele. Poderia ter saído diretamente do proletariado arraquino. Eficiente o Peter, mas ele ainda é emotivo e propenso a acessos passionais. Eficiente o Peter, mas ele ainda é capaz de errar. Peter falou num tom grave e soturno. Chamou-me aqui para depreciar minha eficiência com críticas, barão? Depreciar sua eficiência? Você sabe que eu não faria isso, Peter. Desejo apenas que meu sobrinho entenda as limitações de um Mentat. Já está treinando meu substituto? Peter indagou. Substituir você? Ora, Peter, onde eu encontraria outro Mentat com sua astúcia e seu veneno? No mesmo lugar que me encontrou, barão. Talvez eu devesse tentar, o barão completou a ideia. Você parece mesmo um pouco instável ultimamente e a especiaria toda que come. Meus prazeres são caros demais, barão. Faz alguma objeção a eles? Meu caro Peter, seus prazeres são o que o prendem a mim. Como eu poderia fazer objeção a isso? Simplesmente desejo que meu sobrinho observe esta característica em você. Ainda estou em exposição, Peter concluiu. Querem que eu dance? Quer que eu desempenhe minhas várias funções para o ilustre Feydhauta? Exatamente, disse o barão. Você está em exposição. Agora faça silêncio. Ele olhou de relance para Feydhauta, reparando nos lábios do sobrinho cheios e salientes, o marcador genético dos Harkonnen, agora ligeiramente retorcidos de graça. Isso é um Mentat feito. Foi treinado e condicionado para desempenhar certos deveres. Contudo, não se deve ignorar o fato de que está encerrado num corpo humano. Um inconveniente grave esse. Às vezes acho que os antigos com suas máquinas pensantes é que estavam certos. Não passavam de brinquedos comparadas a mim, Peter rosnou. O barão mesmo conseguiria superar aquelas máquinas. Talvez, disse o barão. Bem. Expirou profundamente. Arrotou. Agora, Peter, resuma para o meu sobrinho os aspectos mais importantes
da nossa campanha contra a Casa dos Atreides. Seja nosso mentor, por favor. Barão, eu avisei para não confiar essa informação a alguém tão jovem. Minhas observações... Cabe a mim julgar isso, interrompeu o Barão. Estou lhe dando uma ordem, Mentat. Desempenhe uma de suas várias funções. Que seja, Peter disse. Ele se impertigou, assumindo uma estranha postura de dignidade, como se fosse mais uma máscara, dessa vez a cobrir-lhe todo o corpo. Daqui a alguns dias padrão, toda a família do Duque Leto irá embarcar numa nave de carreira da guilda espacial rumo a Arrakis. A guilda os deixará na cidade de Arrakina e não em nossa Cartago. O Mentat do Duque, Tufi-Hawat, terá concluído corretamente que Arrakina é mais fácil de defender. Preste atenção, Feyd, disse o Barão. Observe os planos, dentro de planos, dentro de planos. Feyd-Raut assentiu a cabeça, pensando, agora sim, o monstrengo velho está finalmente me colocando a par de alguns segredos. Deve ser porque realmente me quer como seu herdeiro. São várias possibilidades tangenciais, Peter disse. Eu prevejo que a Casa Atreides irá para Arrakis. No entanto, não devemos ignorar a possibilidade de que o Duque tenha contratado a guilda para levá-lo a um local seguro fora do sistema. Em circunstâncias semelhantes, outras casas desertaram levando suas armas atômicas e seus escudos, fugindo para longe do alcance do Império. O Duque é um homem orgulhoso demais para isso, disse o Barão. É uma possibilidade, Peter disse. Contudo, o resultado para nós seria o mesmo. Não seria não, rugiu o Barão. Eu quero morto e sua estirpe extinta. Isso é mais provável, Peter disse. Certos preparativos indicam quando uma casa vai desertar. O Duque não parece estar fazendo nada disso. Então, o Barão suspirou. Continue, Peter. Em Arrakina, Peter prosseguiu, o Duque e sua família irão ocupar a residência oficial, que há pouco tempo era o lar do Conde Fenrir e de sua esposa. O embaixador dos contrabandistas, riu o Barão. Embaixador do quê? Perguntou Feyd-Raut. Seu tio fez uma piada, Peter disse. Eles chamam o Conde Fenrir de embaixador dos contrabandistas, indicando o interesse do imperador no contrabando em Arrakis. Feyd-Raut dirigiu um olhar estúpido para o tio. Por quê? Não seja estúpido, Feyd, retrucou o Barão. Enquanto para todos os efeitos a guilda continuar fora do controle imperial, como poderia ser diferente? De que outra maneira espiões e assassinos conseguiriam andar por aí? A boca de Feyd-Raut fez um mudo. Preparamos algumas distrações da residência oficial, disse Peter. Haverá um atentado contra a vida do herdeiro Atreides, um atentado que pode muito bem ter êxito. Peter, o Barão rebombou, você previu... Eu previ que acidentes eram possíveis, Peter disse, e o atentado tem que parecer legítimo. Ah, mas o rapaz tem um corpo tão jovem e saboroso, disse o Barão. Naturalmente ele pode ser mais perigoso que o pai. Treinado como vencendo por sua mãe bruxa. Mulher maldita. Ah, bem, por favor, Peter, continue. Hawat acabará adivinhando que temos um agente infiltrado, Peter disse. O suspeito óbvio é o Dr. Yue, que é de fato nosso agente. Mas Hawat já o investigou e descobriu que nosso médico é formado pela escola Suk.
e foi supostamente submetido ao condicionamento imperial. É supostamente seguro bastante para atender até mesmo o imperador. Dá-se grande importância ao condicionamento imperial. Supõe-se que não seja possível remover o condicionamento definitivo sem matar o indivíduo. Contudo, como alguém já disse, é possível mover o planeta com a alavanca certa. Encontramos a alavanca para mover o médico. Como? Feidhauta perguntou. Achou o assunto fascinante. Todo mundo sabia ser impossível subverter o condicionamento imperial. Fica para outra vez, disse o barão. Continue, Peter. No lugar de Yue, colocaremos no caminho de Hawat um suspeito interessantíssimo. A própria audácia dessa mulher chamará a atenção de Hawat. Mulher? Feidhauta perguntou. Lady Jéssica em pessoa, disse o barão. Não é sublime? Peter perguntou. A mente de Hawat estará tão às voltas com essa possibilidade que isso prejudicará suas funções como Mentat. Pode ser até que tente matá-la. Peter franziu o senho e acrescentou, mas não pense que ele terá êxito. Você não quer que ele faça isso, não é? O barão perguntou. Não me distraia, Peter disse. Enquanto Hawat estiver ocupado com Lady Jéssica, desviaremos ainda mais sua atenção com insurreições em algumas vilas fortificadas, etc. Elas serão debeladas. É preciso que o Duque acredite obter certo grau de segurança. Então, quando chegar a hora, mandaremos um sinal para Yue e atacaremos com nossa força principal. Vai em frente, conte-lhe tudo, disse o barão. Atacaremos reforçados por 2 legiões de Sardaukar, vestindo os uniformes da casa Harkonnen. Sardaukar? Murmurou Feidhauta. Sua mente se concentrou nas temidas tropas imperiais, nos assassinos impiedosos, nos fanáticos soldados do imperador Padishah. Veja como confio em você, Feid. Nenhum sinal dessa trama jamais deverá chegar aos ouvidos de outra casa maior. Senão o Landsraad poderá se unir contra a casa imperial e será o caos. O principal, prosseguiu Peter, é que como a casa Harkonnen está sendo usada para fazer o serviço sujo do Império, ganharemos uma vantagem de verdade. É uma vantagem perigosa, claro. Mas se usada com cuidado, trará mais dinheiro à casa Harkonnen do que qualquer outra casa do Império. Você não faz ideia do montante envolvido, Feyd, disse o barão. Nem em seus sonhos mais absurdos. Para começar, teremos um cargo irrevogável na diretoria da companhia Shoan. Feidhauta concordou com a cabeça. Dinheiro era tudo. A Shoan era a chave para o dinheiro, pois todas as casas nobres tiravam o que podiam dos cofres da empresa, valendo-se da autoridade de seus diretores. Esses cargos na diretoria da Shoan eram a prova real de poder político no Império e trocavam de mãos acompanhando a inconstância da força dos votos do Landsraad, que tentava se equiparar ao Imperador e seus partidários. O Duque Leto, Peter disse, talvez tente pedir asilo à nova ralé Fremen na orla do deserto. Ou pode ser que tente mandar sua família para essa ilusão de segurança. Mas essa rota será bloqueada por um dos agentes de Sua Majestade, o Ecólogo Planetário. Você talvez se lembre dele, Kynes? Feyd se lembra dele, disse o barão. Continue. Babar é muito feio, barão, disse Peter. Continue, estou mandando, o barão berrou. Peter deu de ombros. Se tudo
sair como planejado, ele disse, a casa Harkonnen terá um subfeudo em Arrakis no plano prazo de um ano padrão. Seu tio terá o governo desse feudo. O agente pessoal do barão mandará em Arrakis. Mais lucro, disse Feyd-Rautha. Verdade, disse o barão e pensou, nada mais justo. Fomos nós que domesticamos Arrakis, a não ser pelos poucos Fremen mestiços que se escondem às margens do deserto, e alguns contrabandistas inofensivos quase tão apegados ao planeta como os trabalhadores nativos. E as casas maiores irão saber que o barão destruiu os Atreides, Peter disse. Elas irão saber. Irão saber, murmurou o barão. E o melhor de tudo, Peter disse, é que o Duque também saberá. Ele já sabe, ele já percebeu a armadilha. É verdade que o Duque sabe? Disse o barão. E sua voz tinha um quê de tristeza. Não haveria como não saber, o que é mais ainda digno de pena. O barão se afastou do globo de Arrakis. Ao sair das sombras, sua pessoa ganhou dimensão, imensa e excessivamente gorda, e com protuberâncias discretas sob as pregas de suas vestes escuras, revelando que toda aquela banha era parcialmente sustentada por suspensores portáteis presos em sua pele. Ele talvez pesasse mesmo 200 quilos padrão, mas seus pés não carregavam mais do que 50. Tenho fome, rebombou o barão, esfregando os lábios salientes, com a mão cheia de anéis e olhando feio para Feyd-Rautha, com seus olhos gordos. Mande trazer a comida, meu querido. Vamos comer antes de nos recolhermos. Terminamos aqui a leitura do segundo capítulo de Duna, de Frank Herbert. Eu desejo que tenha sido um ótimo momento para você, que você tenha conseguido relaxar ouvindo os noturnos de Chopin. Desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada.